Nesse último sábado, tivemos um encontro entre possíveis presidenciáveis para 2022. Foi um evento organizado por alunos brasileiros que estudam nos Estados Unidos, no MIT e no Harvard. Foi uma videoconferência. Eu vou deixar o link na descrição. E lá estavam Ciro Gomes, João Dória, Fernando Haddad, Eduardo Leite e o único sem partido, Luciano Huck, que se colocava lá como um representante da sociedade civil. Basicamente, eles estavam discutindo os rumos do Brasil, a crise brasileira e as perspectivas de sociedade que nós temos se desenhando para 2022. Mas quais são os significados que nós podemos perceber dessa reunião entre pessoas tradicionais de partidos brasileiros? Lembrando, Ciro Gomes representando o PDT, Eduardo Leite e João Dória, o PSDB, e Fernando Haddad, o PT. E o que isso tem a ver com Bolsonaro? Eu vou fazer um panorama histórico e explicar um pouco por que Bolsonaro se projetou como um político da direita com grande potencial de voto e qual é o problema do sistema partidário brasileiro. Então acompanhe comigo. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre quando sair um vídeo novo, você ficar ciente e debater aqui conosco. Como havia dito, tivemos nesse sábado que passou uma videoconferência, um debate entre potenciais candidatos à presidência em 2022. Dentre esses candidatos, somente o Luciano Huck não tem partido e provavelmente não virá a ter. Eu acho muito difícil que ele venha candidato a presidente em 2022 pelo arranjo que está se colocando na política brasileira. Isso aí eu vou falar em um outro vídeo. Então, assim, nós tivemos representantes de partidos tradicionais no Brasil. Do lado da esquerda tivemos Ciro Gomes, do PDT, e Fernando Haddad. E na direita, representando o PSDB, o governador João Dória e o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Todos são potenciais candidatos, não quer dizer que todos venham a ser em 2022, até porque temos um tempo até 2022, até as eleições, e o ambiente político é muito tumultuado até lá. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o que representa pessoas da direita e da esquerda? Quer dizer, o PSDB hoje é um partido de direita, principalmente a partir do governo Fernando Henrique, quando ele se aproximou do antigo PFL, hoje Democratas, que era o que nós tínhamos de mais radical à direita à época, então, e ele cedeu seu governo aos interesses de mercado, tudo para tentar uma governabilidade, que a gente chama de presidencialismo de coalizão. Então, assim, tivemos do lado da direita o PSDB, do lado da esquerda PT e PDT. Partidos extremamente tradicionais no espectro político brasileiro. E o que chama a atenção, o significado dessa videoconferência? Basicamente, eles debateram a crise brasileira, mas não só a crise da pandemia, a crise que é sucessivamente criada pelo governo Bolsonaro, pela sua má gestão do país, tanto em aspectos econômicos quanto em relação à saúde pública, e nesse momento são dois temas que estão atrelados. Essa questão que o presidente vive falando, se nós realizarmos lockdown, distanciamento, vai afetar a economia. Não, a gente vem percebendo que China, Nova Zelândia, Vietnã são países que já retomaram o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, depois de terem aplicado lockdown, distanciamento social bastante severo. Então, essa questão de que você precisa flexibilizar para retomar a economia não é isso, Distanciamento social, vacina e medidas bem claras do governo em relação ao controle da pandemia que são essenciais. Basicamente, se debateu sobre isso. E a outra questão, que a gente também não pode colocar só na conta do Bolsonaro, que é por que o Brasil não se desenvolve. Ali nós tivemos um representante do Partido dos Trabalhadores, o Fernando Haddad, que o seu partido governou bastante tempo. O PSDB, ali pelo Eduardo Leite e o João Dória, tivemos avanço nessa época? Tivemos, mas tivemos entraves e eles debateram. Então foi bastante legal, vou deixar o link na descrição. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o primeiro significado que nós temos dessa reunião.
a volta do debate racional da civilidade e projeto de país. Porque é o seguinte, quando o governo Fernando Henrique se estabeleceu com o PSDB, nós tínhamos uma orientação clara do objetivo que tínhamos em relação ao Estado, enquanto país, enquanto nação. Se era bom ou ruim é uma outra discussão. E o PT, de certa forma, se contrapondo ao PT e, em menor parte, o PDT, a um projeto de governo neoliberal. Cada um com seu projeto, não era um projeto perfeito, acho que projeto perfeito feito por um ser humano nunca vai existir, mas tínhamos uma linha, nós tínhamos um planejamento. Qualquer plano é melhor que plano nenhum. E nesse sentido, o Brasil cresceu bastante nesse debate entre PSDB e PT, que foi na década de 90, depois nos governos Lula, né? Aí no caso o PSDB foi para a oposição e com a Dilma também se manteve na oposição. E o Brasil cresceu e pensamos, pelo menos eu pensava, que nós iríamos trilhar um caminho de se debater os entraves econômicos do Brasil. E o Bolsonaro aparece como a antipolítica, o agente da mudança e não entregou basicamente nada do que ele prometeu, nem a agenda neoliberal, até porque essa agenda neoliberal, esse discurso é bastante esvaziado e sem sentido hoje. O que se tinha de se fazer de projeto de privatização, um projeto neoliberal, bastante já foi feito no governo Fernando Henrique. E a crise econômica que nós temos nesse momento não é só por conta da pandemia. No governo Bolsonaro, no início, já tínhamos pífios índices econômicos no início do seu governo e antes da pandemia, né? Pois bem, o que eu quero tratar aqui para vocês? Por que uma figura como o Bolsonaro, uma figura caótica, que confronta tudo e a todos, conseguiu ser candidato à presidência e vencer? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é o político ser eleitoralmente viável. Isso é um aspecto. Outro aspecto é ele ser preparado para governar. Se nós temos partidos estruturados, com dirigentes partidários fortes, com políticos que só podem ser candidatos a partir de prévias duras dentro do partido, a tendência é que nós tenhamos o quê? Políticos preparados para governar, independente do espectro político, tanto a direita quanto a esquerda. Um exemplo disso. Nos Estados Unidos, nós só temos 2 partidos. Não é que eu esteja defendendo que o Brasil tenha somente 2 partidos, mas que o fato de termos poucos partidos e que para você ser candidato você tem prévias fortíssimas lá nos Estados Unidos, isso inibe que tenhamos o quê? Péssimos representantes políticos. Isso pode acontecer, como aconteceu com a eleição do Trump, mas isso tende a se contornar, o sistema voltar, olha, não queremos figuras do jeito do Trump. Então, basicamente, o Bolsonaro é o quê? É um erro não, é um problema do sistema partidário brasileiro. Nós temos muitos partidos e isso causa problemas eleitorais e problemas de governabilidade. Nós temos basicamente, se eu não me engano, quase 30 partidos efetivos aqui no Brasil. Ou um pouco mais, um pouco menos, eu não sei precisamente o dado, depois eu coloco aí na descrição. E pelo fato de nós termos muitos partidos, o que acontece do ponto de vista prático da governabilidade? Imagine um presidente da República, seja ele lá quem for. Se ele tiver que fazer uma reunião de 1 hora com cada líder partidário, ele vai demorar mais que um dia para fazer. E isso é uma reunião para discutir, às vezes, um tema só. Então, vai se tumultuando e tudo que se torna institucionalmente vagaroso para se resolver, para se conciliar, que é uma democracia. A democracia é feita de consenso. E o que acontece? Ele tem que conciliar com partidos, muitas vezes, que não têm uma orientação ideológica muito clara. Orientação ideológica, estou querendo dizer o seguinte: tenha uma perspectiva de país, um objetivo de como nós devemos nos organizar, o que vai se combater, o que vai se fazer para termos um bem-estar razoavelmente geral. Isso pode ser tanto à direita quanto à esquerda. Então,
a gente tem um grande centro. Esse centro, com muitos partidos e partidos nanicos, normalmente são pessoas sem um horizonte muito definido de ideologia. Eles querem basicamente se manter no poder. Basicamente, eles querem fazer valer os seus interesses específicos, lobbies, interesses regionais, que está muito distante de um interesse mais amplo de país. Então, isso afeta os partidos identificados com o projeto de sociedade, tanto da direita quanto da esquerda. E, basicamente, o que acontece é termos um centro muito amplo e um horizonte de país extremamente difuso, como se fosse uma colcha de retalhos. Então, tudo acontece de maneira extremamente tumultuada e leva muitas vezes realmente a episódios de corrupção por conta das conciliações que precisam ser feitas e com os pactos que precisam ser feitos com pessoas, vamos dizer assim, questionáveis. Não quer dizer que você esteja tendo apoio de um determinado partido, seja porque você gosta daquela pessoa, mas é porque você precisa daquela pessoa porque ela tem uma influência, ela tem um poder, ela tem voto, tem eleitor, enfim. Então, esse é um problema prático da democracia brasileira, a necessidade de uma reforma política que limite esse número de partidos. Por que isso demorou tanto a acontecer? Lembrando, esses partidos tradicionais como PDT, PT, PSDB e lá na década de 90 o antigo PFL, que hoje é o Democratas, e o PMDB, eles se reuniram e perceberam que isso era um problema. Isso foi sinalizado. E até mesmo o PT, na época, que era a oposição, percebeu isso. Os maiores partidos mais tradicionais que tinham um projeto de país, um horizonte, chegaram a um acordo que deveria existir uma cláusula de barreira. Quer dizer, partidos muito pequenos deveriam deixar de existir, para que não acontecesse de ter um centro tão amplo e que o governante ficasse refém do quê? De interesses particulares de empresas, de lobistas e etc. Nesse sentido, se estabeleceu que teríamos uma cláusula de barreira, só que isso ia acontecer aos poucos, gradativamente, e por volta da década de 2000 teríamos muito menos partidos. Só que o STF barrou essa decisão, falando que basicamente era antidemocrática, que nós temos que ter muitos partidos e tudo mais. O que isso levou? Muitos partidos e partidos com praticamente caciques políticos. Por exemplo, o antigo PPS ou Cidadania, nós temos Roberto Freire, que é basicamente presidente de um partido que ele chama de seu. Então ele bota quem é candidato, quem não é candidato, o que pode se fazer, deixa de se fazer no partido, quem pode ser, a pessoa que é dele. Então se pluralizou um número de partidos altamente controlados por caciques, como o PSL era do Bivar, o PDT do Lupe. É um absurdo as pessoas serem décadas presidentes de partidos. Então o que acontece? Não temos prévias fortes dentro de um partido porque nós temos donos de partidos, basicamente. Então não há uma preparação de políticos para defenderem um projeto de sociedade. Aí o que acontece? Por exemplo, o caso do Bolsonaro. Ele chegou-se para o Bivar e falou, quero ser candidato, preciso de um partido. O Bivar, olha, você tem que me dar isso, isso e aquilo, beleza? Aí o Bolsonaro, beleza, foi candidato em 2018 e venceu. Então ele chegou lá à presidência, sem nenhum grupo de partidos para apoiá-lo, depois entrou todos aqueles problemas que eu já relatei anteriormente. Isso causa um prejuízo enorme à democracia brasileira. Isso é extremamente problemático. Vamos lembrar, PT e PSL são os maiores partidos da Câmara dos Deputados, mas não tem potencial transformador nenhum dentro do Congresso, ou muito pouco. São partidos grandes, respondem 10% da Câmara, mas 10% são 50 e poucos deputados. São grandes, mas no fundo, do ponto de vista do poder e do peso funcional, pequenos, não fazem nada. Tem que se conciliar com uma série de partidos que hoje nós chamamos de centrão para tentar fazer alguma coisa. São muitas conciliações, muitas reuniões e que leva àquele problema da vagarosidade institucional. Por que se resolve tanto, com tanto tempo, as coisas mais cruciais do país? Exatamente por isso. Se nós tivéssemos menos partidos, que agora, tomara que o STF
não interfira, mas nem os políticos interfiram, a gente vai ter a cláusula de barreira agora, e que é possível que a partir de 2030 tenhamos, sei lá, metade dos partidos existentes hoje. Então a gente vai melhorar muito da nossa institucionalidade. Quer dizer o seguinte, vamos ter prévias mais fortes, democracias internas nos partidos mais fortes, a tendência de termos políticos mais preparados para representar o povo. Possivelmente o Bolsonaro, se nós estivéssemos com poucos partidos, dificilmente ele seria candidato a presidente. Poderia ser candidato a deputado estadual, deputado federal, como sempre foi, mas eu acho que ele não passaria na prévia de um partido porque ele não tem capacidade de governar, de fazer conciliações de uma maneira que não leve a um caos, a brigas, a reverberações negativas políticas. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para você. Se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo, deixe o seu like. Se não gostou, comente aqui embaixo também, mas pode deixar seu dislike. Um abraço, até a próxima.